palestra toda a gente vai começar falando sobre resultados. Antes da gente falar sobre resultados, pelo menos na área de ecologia, na área de física, na área de química, eu não sei exatamente em outras áreas, depois quero ouvir a opinião de vocês. A esmagadora maioria das revistas, ela proíbe que resultados esteja mesclado com discussão. Então, aqueles resultados mais discussão é um formato proibido. Você precisa apresentar primeiro os resultados e depois a discussão. Por que será que acontece isso? Porque as pessoas proíbem essa mescla. Oi? É fácil reconhecer quais são os resultados e o que é a discussão. É mais fácil separar quais são Não. Por que você está interessada especificamente só nos dados e não na discussão, no primeiro momento, e não na discussão? A gente poderia colocar isso de uma maneira, de novo, bastante simplificada, mas de que o resultado é o que se aproxima do que a gente viu ontem como fato. E a discussão é o que se aproxima do que a gente viu ontem como sendo a interpretação daquele fato. Uma maneira que a gente pode colocar isso é, se a gente repete o mesmo procedimento daquela pessoa, analisa os dados da mesma maneira, a gente muito provavelmente vai obter um resultado muito parecido. A gente gosta de acreditar nisso. A gente vai obter um resultado muito parecido, um gráfico muito parecido. Então, em princípio, a gente chegaria a um resultado igual. Agora, dado o mesmo gráfico, a interpretação que cada um de nós pode dar àquele resultado pode ser absolutamente diferente. Cada um de nós tem uma bagagem teórica, uma perspectiva, uma visão de mundo, e para o mesmo resultado, a nossa interpretação pode ser radicalmente diferente. A gente viu isso ontem, naquele nosso exemplo de brincadeira, com as duas aves que eu mostrei para vocês. Todo mundo estava vendo a mesma coisa. A gente chegou à conclusão de que eram duas aves em cima de pedras, com as arvorinhas no fundo e uma ave levantando a cabeça e a asa. Ótimo. Agora, as interpretações individuais sobre o que elas estavam fazendo divergiam e giravam em torno de três explicações distintas: espreguiçar, cortejar, obrigar. Obviamente, então, a gente percebe que para o mesmo fato a gente tem interpretações distintas. Legal. Uma das primeiras coisas, talvez a justificativa filosófica mais importante de se manter resultados separados de discussão, é a gente tentar evitar mesclar o que é o suposto fato da interpretação que o autor está dando para aqueles resultados. Porque se, em princípio, a gente acredita no procedimento, a gente acha que ele é adequado, que correu tudo bem, a gente não está muito disposto a questionar o gráfico, o resultado que está sendo apresentado ali. Mas a gente pode discordar radicalmente da interpretação que está sendo dada para aquele resultado. O que, na verdade, é bem comum. Pelo menos na minha área, é muito comum comprar a metodologia, comprar o resultado, mas achar que a discussão forçou um pouco a barra e que está indo para direções que aqueles resultados de fato não estão mostrando. Então, essa é uma das justificativas de por que a gente mantém resultados separados de discussão. Uma outra justificativa, eu não sei o quão aplicável, amplamente aplicável essa justificativa é a seguinte: eu peguei uma revista que permitia que os artigos fossem escritos desse formato, resultados de discussão. Não era obrigatório, tudo bem? Alguns artigos tinham o formato de resultados de discussão e outros era separado resultado
da discussão. Legal. E aí o que eu fiz? Eu tive a pachorra, a paciência de quantificar o número de linhas gastas na discussão usadas pelo autor quando ela era separada do resultado ou quando ela era mesclada com o resultado. Não para minha surpresa, eu descobri que quando o resultado era mesclado com a discussão era em média 50% mais curta do que quando ela era separada. O que acontece então é que aparentemente algumas pessoas usam o recurso de misturar resultados de discussão para se furtar de uma discussão mais profunda dos resultados. Pelo menos essa é a minha interpretação. Porque diabos, no momento em que você mescla as duas sessões, você escreve 50% menos, também conhecido como metade. Não é verdade? No momento em que você escreve separado, a princípio, então me parece que você dedica mais tempo, mais esforço para analisar aquilo, criar conexões, você não fica muito em cima do que você descobriu. De novo, pensando no que você quer falar para uma audiência mais ampla possível, ficar em cima só dos seus resultados, só do que aquilo ali está mostrando, muito circunscrito ao que você encontrou, perde um pouco da generalidade do que você está falando. Aparentemente, criar esse tópico separado te permite falar de maneira mais ampla para a audiência, fazer conexões mais amplas e falar sobre implicações mais gerais dos teus resultados. Então, essa, na minha perspectiva, parecem ser as duas razões pelas quais a gente deveria manter essas duas sessões separadas. Tá bom. Novamente, a gente tem a liberdade de separar os resultados em tópicos. Assim como nós havíamos feito de material e métodos, separando essa sessão em tópicos, aqui você pode também, se você tem experimento 1, experimento 2, experimento 3, ou questionário 1, questionário 2, questionário 3, você pode criar a estrutura de tópicos que você quiser para facilitar a fluidez do seu texto, a leitura, incrementar a facilidade para que os leitores vão acompanhar. Além disso, essa estrutura de tópicos é muito interessante porque pode ser que você esteja interessado somente numa parte específica do trabalho. Você consegue localizar mais facilmente ao longo dos resultados onde estão os resultados que são pertinentes àquele tema que você está mais interessado. Como eu já disse, apresentar os resultados na mesma ordem das perguntas e das hipóteses é extremamente saudável, cria previsibilidade. E uma coisa que é muito importante é o seguinte, no momento em que você comprou a ideia de que o seu trabalho está baseado numa pergunta e numa hipótese, você delimitou muito claramente o que deve estar dentro e o que deve estar fora dos seus resultados. Os resultados que devem ser incluídos no seu manuscrito são aqueles referentes ao teste da hipótese, à resposta da sua pergunta. Tudo aquilo que é periférico, que não diz respeito à hipótese ou sua pergunta, basicamente não pertence àquele resultado, que pode ser algo absolutamente sensacional, pode até ser mais interessante da sua perspectiva do que o teste da hipótese per se. Mas se você acha que aquilo é muito bacana, aquilo deve ganhar vida própria em outro trabalho, ou o escopo do seu trabalho deve aumentar para que ele caiba como um corpo não invasor dentro daquele manuscrito ali. Isso significa que você precisa ter objetividade e clareza para saber o que deve estar dentro do teu trabalho e o que não deve estar. É muito comum estudantes de pós-graduação estarem no campo, enxergarem coisas bacanas, se emocionarem e fazerem o que eu chamo de digressão intelectual. E aí assim você está lá, mas aquilo é tão bonito, eu me emocionei tanto com aquilo, e aquilo às vezes ocupa mais espaço no resultado do que propriamente o teste da hipótese ou a resposta da pergunta. De novo, não tem nenhum problema que você se emocione, que você faça digressões intelectuais, mas dê a essa digressão vida própria em outro lugar, ou aumente o escopo do seu trabalho para que ela possa caber ali dentro. Tentar colocar aquele corpo estranho dentro do seu trabalho, que está focado numa pergunta, numa hipótese, isso confunde o seu leitor, isso gasta espaço desnecessário, isso realmente vai prejudicar a aceitação do seu trabalho.
Algumas recomendações adicionais. Aqui eu estou falando ressaltar os dados biológicos, mas pode ser o dado sociológico, o dado educacional. Uma das coisas que as pessoas, um padrão bastante geral é o seguinte: aprender estatística não é trivial. E algumas pessoas, quando aprendem estatística, acho que elas se emocionam muito com isso. E elas passam a dar mais importância à estatística do que à natureza do dado que ela está coletando. Por exemplo, é muito comum dizer que existe diferença significativa entre A e B. Isso é basicamente ressaltar a natureza estatística do resultado. Agora eu pergunto uma coisa: A é maior ou menor do que B? Eu estou dizendo para você que existe diferença significativa entre A e B. Eu só sei que elas diferem. Quanto diferem? Quem é maior que quem? Não sei. Você se emocionou tanto com a estatística que você só me disse que eles eram significativamente diferentes. Então, ressaltar a natureza do dado que você está coletando, a magnitude do efeito, essas coisas são o que importa para a gente. Tem uma frase que eu não vou me lembrar de quem que é, eu posso depois olhar, mas é uma frase que eu acho absolutamente sensacional, que é a seguinte: use a estatística assim como um bêbado usa um poste, como apoio e não como iluminação. A estatística está ali para apoiar uma coisa que você está dizendo. Você está dizendo A é maior do que B, então você coloca a estatística entre parênteses para te dar respaldo para aquilo ali. Ela não é a fonte de inspiração do seu trabalho, a menos que você seja estatístico e aí a sua linha de pesquisa é a estatística em si. Mas nós somos usuários, então a estatística está ali simplesmente para respaldar uma afirmação que a gente está fazendo sobre a natureza dos nossos dados. É geralmente desejável que a gente apresente, seja em qualquer área, algum valor que sintetize o que a gente está falando. Por exemplo, intenções de voto, a gente sintetiza aquilo geralmente em termos de porcentagem. A gente não diz que 1.437 entrevistados vão votar no fulaninho de tal. A gente geralmente apresenta isso em termos percentuais, que faz muito mais sentido. Quando a gente está usando dados quantitativos, geralmente a gente sintetiza isso na forma de uma média. Então, o que a gente chama de valor de tendência central. Porque não faz o menor sentido a gente ficar enumerando no nosso texto todos os valores que a gente encontrou. A média, dependendo da natureza dos nossos dados, ela descreve bem o que a gente está falando. Em muitos casos, quando a gente apresenta essa média, é absolutamente crucial que a gente apresente também uma noção do quanto que essa média varia. A gente tende a ignorar a importância da variação, mas a variação algumas vezes ela é muito importante. Eu gosto de dar um exemplo bem bacana. Suponha que você é um madeireiro e você está interessado em comprar uma área de floresta para extração de madeira. E aí você paga por uma equipe tomar o diâmetro das árvores que existem numa determinada localidade. Você está interessado em comprar uma área que tem árvores com um diâmetro muito grande. Você vai vender tábuas e coisas desse tipo. E aí as duas equipes de prospecção voltam do campo e te dizem: meu caro senhor, nessa localidade aqui, a média de diâmetro das árvores é 50 centímetros. A outra equipe de prospecção volta e te diz: a média de diâmetro dessas árvores é 50 centímetros. A média nos dois casos é absolutamente igual. E aí você pode perguntar: então a minha decisão é irrelevante, posso comprar uma área ou outra, não é verdade? Ótimo. E aí você erroneamente pode comprar uma delas, porque nenhuma das duas equipes de prospecção te informou a variação. Numa localidade, por exemplo, a média pode ser 50 centímetros com uma variação minúscula. Significa que todas as árvores são igualmente grandes. É uma floresta como se fosse a floresta amazônica, cheia de árvores e árvores muito grandes. Na outra, a média pode ser 50 centímetros e a variação é enorme. Ou seja, tem umas árvores dessa espessura aqui, umas árvores com uma espessura gigantesca, mas se o teu dado está correto, mais ou menos metade das árvores vão ser abaixo da média, então elas não são aproveitáveis para o que você está querendo. Nesse caso aqui, a variação é super importante para você tomar uma decisão. Isso é só um exemplo bem simples que a gente pode falar sobre a importância de variação. Então, apresentar medida de tendência central como uma média, uma medida de variação como um desvio padrão, por exemplo, é uma maneira super importante de você informar elementos descritores que são super importantes para a sua audiência. Outra coisa que eu acho muito legal é quando o autor apresenta a magnitude do efeito. Por exemplo, eu não tenho a menor ideia
a menor ideia de qual que é a média de altura dos homens no Brasil. Eu não tenho a menor ideia de qual que é a altura das mulheres no Brasil. Eu não tenho também ideia de como isso se manifesta em outros lugares do mundo. Mas eu lembro com uma clareza total de que, na média, homens são 10% mais altos que as mulheres. Isso significa que eu estou dando a magnitude do efeito. Eu não sei o valor preciso, mas eu sei que, na média, eles são 10% maiores. Uma outra coisa importante, uma outra maneira de você apresentar a magnitude é dizer, por exemplo, que a média de um determinado grupo foi 2, 3, 4 vezes maior do que um outro grupo. Isso, de novo, é ressaltar a magnitude do efeito. As pessoas tendem a memorizar esse tipo de informação. A gente tem dificuldade de gravar os números brutos, mas magnitude é o tipo da coisa que a gente lembra bem. Isso reforça a sua mensagem. Aqui, nessa seção de resultados, começa a aparecer um tipo de coisa que eu chamo de intrusão demoníaca. A intrusão demoníaca é quando as pessoas começam a apresentar em outras sessões do trabalho partes que não pertencem àquela sessão. Talvez um dos tipos mais comuns de intrusão demoníaca é de material e métodos no resultado. Você esqueceu de mencionar alguma coisa importante lá no material e métodos, mas aquela informação aparece lá bonitinha, descrita no material e nos resultados. Isso é bizarro, porque aquilo claramente é uma questão de procedimento. Então, esse talvez seja o segundo tipo de intrusão demoníaca mais comum. O primeiro é resultado da discussão. Você começa a evocar resultados que você não apresentou para discutir os seus resultados, o seu trabalho. Isso talvez seja o mais comum, pelo menos na área de biologia. O segundo é esse tipo aqui. E outro tipo de problema comum que acontece também é quando as pessoas repetem informações que estão nas tabelas ou nas figuras no texto. Para que serve a tabela e a figura? Para sintetizar informações que não precisam ser apresentadas no texto. Então, se você apresenta a informação de maneira redundante na tabela, na figura e no texto, basicamente você está gastando o papel do mundo, você está falando demais. Esse tipo de informação é redundante, não é necessário. Enchendo o saco do revisor. Você está deixando o seu revisor bravo. Ele já ficou bravo quando ele leu o seu título lá, não entendeu e teve que ler 2 vezes. E ele chegou agora e começou a ler um monte de coisa redundante, você está deixando ele bravo. E quanto mais bravo ele fica, maior a probabilidade de ele rejeitar o seu trabalho. Se ele rejeita o seu trabalho, você fica triste, não ganha o seu título em alguns lugares, não diminui a sua probabilidade de ter emprego, sua vida se torna complicada. Então, o primeiro passo é, você não está aqui para agradar ninguém, mas tenta não deixar o revisor bravo. A clássica é aquela assim, como se pode observar na tabela tal, em 1985 houveram 30 casos de dengue em Alfenas. Em 1995 houveram 60 casos de dengue. Como se pode perceber, em 1995 ocorreu o dobro de casos. Impressionante como a gente precisava dessa informação, porque a tabela não era clara. Né? Infelizmente, isso acontece com uma frequência maior do que o desejado. Isso, que é considerado mais espaço. Tá bom, aqui vou apresentar alguns exemplos mais ecológicos, mas pretendo ressaltar a importância geral deles. Aqui. Realizamos amostras em 153 parcelas, 73 localizadas numa mata preservada e 80 numa mata que a madeira é extraída seletivamente. Isso claramente é método. Claramente é método e não pertence à seção de resultados. Portanto, uma frase como essa, quando apresentada no resultados, caracteriza-se claramente como intrusão demoníaca. Como fala intrusão demoníaca? Só curioso. Material e métodos. A área explorada há 3 anos apresentou uma maior densidade média de plântulas comparadas com a área preservada. Tudo bem, eu aprendi aqui que numa área em que a madeira foi explorada há 3 anos, tem uma maior densidade de plantinhas quando comparado a uma área que foi preservada. Ok. Aí, a altura média das plântulas também não foi diferente entre as 2 áreas. De novo, não entendo também. Olha como também, com a palavra simples, de novo apareceu mal usada. Lembra ontem, quando a gente viu na introdução também que... Por que também
também, se aqui houve diferença, aqui ele está dizendo que também não houve. Também não foi diferente entre as duas áreas, sendo ligeiramente maior, contudo os resultados não foram significativos. Pergunta, tem ou não tem diferença? É absolutamente impossível entender isso. Ou seja, a pessoa começou a dizer o número é maior, mas a diferença não foi estatística, e no final das contas a gente não entende o que ela acabou dizendo. Isso aqui para mim é nonsense. Tá bom. Aqui é aquele caso clássico em que a pessoa apela basicamente para a estatística. Não houve diferença significativa entre os dois tratamentos. E aí fala um monte de coisa que não houve, mas eu não sei os valores numéricos. Qual é o valor numérico? Quantas árvores caídas tinham? Qual é a área dessas árvores entre as duas áreas? Eu não sei essas informações. A resposta das plantas tratadas em relação às plantas controle não foi estatisticamente significativa. Ok, quais são os valores numéricos? Que resposta é essa? Aqui basicamente a estatística impera. Eu não tenho nenhuma informação que me permita saber média, desvio ou coisas desse tipo. E uma outra coisa que eu acho bem engraçada quando as pessoas sabem estatística ou aprendem estatística é que elas começam a empoderar a estatística, ou uma palavra que um colega meu gosta de usar é reificar a estatística. Ela parece que ela adquire um ar de divindade e dela emana a verdade. Então, por exemplo, de acordo com a análise de regressão múltipla, de acordo, parece que foi um dia ele encontrou a análise de regressão múltipla e a regressão múltipla iluminou a vida dele e deu os resultados para esse indivíduo aqui. Além de ser um problema de reificação, em última instância, também é uma intrusão demoníaca, no sentido de que o material e métodos, essa pessoa já disse que ela ia analisar aquele resultado usando esse tipo de análise. Então tem dois problemas aqui. Primeiro é a estatística como divindade, segundo é a intrusão demoníaca. E aí agora vou dar alguns breves exemplos sobre como a gente pode escrever bonitinho. Na área de preservação permanente encontrou-se uma área de basal de madeira caída maior. Eu estou dizendo que é maior, está pintado de azul. Ok. A estatística está aqui para me dar um respaldo em dizer que de fato ela é maior. E onde a estatística mora nesse caso? Em parênteses. Eu vou lá e olho o valor de probabilidade. Isso aqui é menor do que 0,5, então eu aceito dizer que isso aqui é maior. Daí você pode perguntar, e onde estão os dados numéricos? Ele cita uma figura aqui que provavelmente apresenta médias, desvios e coisas bonitinhas ali. Então, no texto, eu estou dizendo pura e simplesmente que elas são maiores. No geral, você pode simplesmente dizer maior e o resultado estatístico te dá o respaldo para usar essa palavra maior. Foram coletadas, esse calcular isso aqui, não tem problema, eu só queria chamar a atenção que foi 2 vezes maior. Essa é a ideia da magnitude do efeito. E aqui, por último, novamente, foi 5 vezes maior. Eu estou de novo dando a ideia de que existe uma magnitude do efeito e em alguns casos ela é muito grande. E o respaldo está entre parênteses aqui na forma de estatística. Essas dicas são muito especializadas para quem trabalha com biologia, eu vou pular. E agora, nessa última parte da manhã, o que eu queria falar para vocês é sobre uma questão que eu acho mais importante do que a redação dos resultados propriamente dito, que é a apresentação de figuras e tabelas. Queria lembrar vocês ontem que quando a gente estava falando sobre as tais das linhas de filtragem, a gente falou que o primeiro contato que as pessoas têm com o nosso trabalho é o título. Logo na sequência, é o resumo. Depois, as pessoas que passaram por essas 2 linhas de filtragem vão dar uma olhada nos seus resultados. E, geralmente elas vão para figuras e tabelas. Portanto, a gente precisa caprichar bastante na maneira como a gente apresenta os nossos resultados na forma de figuras e tabelas, para que a gente possa convencer essa pessoa interessada no nosso trabalho a ler o texto propriamente dito. Então, as 5 perguntas que um editor deve fazer quando ele olha para um gráfico é se
gráfico é realmente necessário ou se as informações contidas neles podem ser apresentadas diretamente no texto. Se as informações podem ser apresentadas diretamente no texto, o que o editor deve recomendar? Coloca a figura ou tira a figura? Tira a figura, por quê? É espaço ocupado desnecessariamente, né? Se eu posso dar uma média e um desvio em uma linha, por que eu vou ocupar metade de uma página com um gráfico? Então, especialmente antigamente, as revistas eram publicadas única e exclusivamente em papel. O papel custava caro. Nesse sentido, os editores eram os defensores do espaço da revista. Eles tinham um crivo particularmente rigoroso em relação ao uso de figuras, porque elas ocupam muito espaço na página. Então você era absolutamente cobrado o tempo inteiro a somente usar figuras que justificassem aquele espaço naquele papel ali. Agora, com formatos eletrônicos, esse critério está sendo bastante relaxado, mas ainda assim é muito comum você escutar de revisores que alguma determinada figura é desnecessária, uma vez que aquela informação pode ser facilmente apresentada no texto com 2 ou 3 linhas. No caso de média, a pessoa recomenda assim, é legal você colocar o gráfico e até nem mais box plot, você colocar todos os pontos para você poder enxergar no fim sobre a variabilidade. É isso. Aqui dentro do Brasil tem 2 escolas de pensamento. Tem uma escola que inclusive verbaliza que se você não colocar todos os pontinhos, você está matando criancinhas. Exatamente. Especialmente agora que você andou lá pelo reinado desse sujeito. Assim, se o dado tem distribuição normal e se todas as premissas da distribuição normal foram bem cumpridas, o seu box plot com médices, padrões e quartis é a melhor representação possível que sintetiza aquilo. E algumas vezes os seus pontos não têm essa distribuição e eventualmente mostrar essas distribuições facilita. Tem um trabalho recente, que acho que foi publicado na PLOS, Computational Biology, alguma coisa assim, em que o cara ele advoga a favor disso, mas não usando o argumento cretino de que você está matando criancinhas, mas porque em alguns casos, para testes variados, você consegue conectar os pontos exatamente. Então, algumas vezes, de fato, você tem vantagens adicionais em fazer representações por pontos. Eu acho que, normalmente, aqui vale o bom senso. Assim. Se é simplesmente um box plot e está tudo bonitinho em termos de média, não tem por que você ficar botando todos aqueles pontos ali. Entretanto, dependendo da distribuição dos dados ou do que você quer mostrar, os pontos podem fazer mais sentido. Eu já usei as 2 estratégias e basicamente eu tomei a decisão de acordo com o que eu estava querendo comunicar. Não estão funcionando a barra, mas uma coisa que acontece figuras pouco usuais geralmente geram confusão. Por exemplo, um aluno meu, ele fez uma figura que chama diagrama de rosas ou diagrama de pétalas. Que significa que quando você tem muitas sobreposições de pontos no mesmo lugar, você pode fazer uma bola maior para representar que ali tem muitos pontos, ou você coloca um ponto, um pontinho no meio, e cada pétala, cada tracinho seria equivalente a um ponto. Então você teria uma pétala, uma flor com muitas pétalas, significando que ele tem muitos pontos. Para a estatística, isso é absolutamente trivial. Ele fez um diagrama de pétalas desse, explicou, fez uma legenda bonitinha. Nossa, os revisores caíram matando, dizendo, isso aqui é um absurdo, eu nunca vi isso na vida, porque ele nunca viu aquilo estava errado. Aí a gente decidiu que dali diante a gente vai fazer bolinhas de tamanhos diferentes, que é isso que os revisores gostam, para agradar os caras. A gente quase teve o artigo negado, porque a gente fez um diagrama de pétalas. É ridículo, é nesse naipe de cretinice. Então, é uma questão que o gráfico visual pode passar até mais informações do que o texto. Claro. Então, a estética importa, isso é super importante. A estética importa. Sim, então, às vezes até quando tem um texto muito corrido, pode até ficar maçante para quem está lendo, exatamente, de não ter uma figura no Eu vou mostrar um exemplo que isso acontece bem claramente. Tá bom, uma outra pergunta que o editor faz é o que o autor está querendo mostrar com esse gráfico. Eu olho para o gráfico e eu entendo exatamente o que está sendo mostrado ali. Se eu não entendo, isso é um problema. A ideia básica dessa história toda aqui é que uma figura, um gráfico, você pode recortar
entregar para uma pessoa e aquele pedacinho do manuscrito, ele precisa ser compreendido de maneira independente. Ou seja, a pessoa não precisa recorrer ao texto escrito para entender o que está escrito ali. Ou seja, é como se aquilo ali pudesse ser destacado e compreendido por conta própria. Então, o uso de sigla ou de qualquer complicação adicional não deve estar presente na figura. Aquilo ali é uma unidade independente do teu manuscrito. O gráfico é autoexplicativo e aí uma atenção especial para a legenda. Algumas vezes a gente coloca siglas nessas legendas e não explica, ou coloca o nome de uma variável muito complicada e não explica na legenda o que é. De novo, isso aqui não é uma unidade independente, tudo que está ali precisa ser compreendido sem acesso ao texto. A legenda do gráfico é condizente com o que está sendo mostrado. Isso é outra coisa, é um problema bastante comum. Você faz uma figura, depois esquece de atualizar a legenda, ou muda a legenda e não muda na figura, e as coisas estão, essas duas partes não conversam entre si. E por fim, esse gráfico é esteticamente atrativo. Você não precisa ficar colocando coloridos desnecessários ou adornos desnecessários, mas algumas vezes figuras esteticamente atrativas aumentam muito a visibilidade do seu trabalho. Aí, uma vez eu subi numa montanha e um sujeito me deu os 10 mandamentos para escrever, para fazer um bom gráfico. Os 10 mandamentos para fazer um bom gráfico é: não farás gráficos tridimensionais ou coloridos, a menos que isso seja estritamente necessário. Basicamente, tudo que eu vou dizer aqui para vocês é o contrário do que o Excel solta como gráfico para vocês, tá bom? Assim, o cara que fez o Excel realmente não tinha a menor noção do que é um gráfico para publicação. Ele colocou e fez deliberadamente ao contrário. Não colocarás bordas externas nos gráficos. O que o Excel faz também, uma bordinha desnecessária, assim, como se o gráfico precisasse estar emoldurado. Não usarás eixos desnecessários. Se você tem um eixo X, um eixo Y, geralmente sai um eixo aqui em cima e outro lateral. Esses eixos não têm representação de nada, eles não significam nada. O Excel solta linhas de grade dentro do gráfico. Essas linhas, mas isso me ajuda a ver. Mas é tinta desnecessária, isso não precisa. Não usar preenchimento. O Excel solta um preenchimento do gráfico cinza, uma coisa horrorosa que gasta tinta, dificulta a leitura. Não colocar título dentro do gráfico. Na maior parte das vezes, o título do eixo X sai dentro do gráfico lá, uma coisa horrorosa. Em português, a gente separa casas decimais por vírgulas e não por pontos. Então, se a gente está escrevendo em português, é assim que a gente precisa fazer. Se é em inglês, você pode separar por ponto. Colocar as unidades de medida na legenda do gráfico. Isso é bacana para a gente saber qual é a unidade daquilo que a gente está tratando. Criar legendas que tornem o gráfico autoexplicativo e, por fim, citar as figuras na ordem que elas aparecem no texto. Vou mostrar para vocês agora um exemplo de um gráfico maravilhoso. Uma típica saída do Excel de gráfico. Bem, gosto de acreditar que esse gráfico não seria publicado em quase nenhuma revista séria. Ele tem uma série de problemas. Tem erro aqui para todo mundo na sala. Vocês podem me ajudar? Ele é tridimensional desnecessariamente. É verdade? Ele tem bordinhas ali. Tem um preenchimento horroroso cinza. As cores das barras eles são absolutamente desnecessárias. Você não enxerga, tá? Não tem a informação assim para entender. Tá bom. Eu tirei deliberadamente a legenda para ficar o mais amplamente possível na tela. A altura da árvore será que está em quê? Quilômetros, centímetros, metros, anos-luz? Não dá para saber, né? Não, a legenda do eixo X ali está lá em cima como título dentro do gráfico, né? Título? Oi? Título. Tem um título ali dentro do gráfico, né? Que é o eixo X. O gráfico não tem título, né? Você não tem título. Título onde? Você não falou que precisava ter um título do gráfico? Não, o gráfico ele não pode ter esse título, na verdade. Esse título que aparece dentro do gráfico geralmente é a legenda do eixo X. Como
ninguém está difícil de ler, e ele é ruim mesmo, esses casos decimais são separados por pontos, tudo bem? Isso é muito ruim. Depois a percepção das escalas aí, porque começa no 20, né? Então aí se você for olhar as barras aí, ele está desproporcional, na verdade. Muito obrigado por ter falado isso. Me dá alguns minutos, eu vou voltar a esse assunto. O que ele mencionou aqui é o seguinte: esse gráfico está começando em que escala aqui? 20 metros, tudo bem? 22. Em princípio, isso não tem nenhum problema, está começando para 20 para todo mundo. Mas o que você faz ao começar em 20 é que você torna a diferença entre elas maior. Se estivesse começando no zero, a diferença entre elas visualmente pareceria menor, tudo bem? Já que você falou sobre isso, eu não vou resistir, eu vou fazer uma breve digressão. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas coisas bem legais. Como que os gráficos na imprensa são usados para enganar a gente, tá bom? Primeiro é isso aqui. Eu não quero que você ajude a chuva. Bom, isso aqui é Americano Oficial de Estatística, e aqui tem uma estatística desse rebatedor aqui, no beisebol. E aí, olha só, puxa vida, hein? Como o desempenho dele caiu loucamente de 2012 para 2013. Olha só, quase menos da metade ele caiu. Oi? Se o cara está surpreso, É verdade. A gente não sabe exatamente onde começou isso aqui, né? De repente esse gráfico aqui começou nos 70. E aí a diferença entre essas duas barras aqui é gigantesca. Então, assim, a diferença numérica é minúscula, mas a barra é colocada, parece que caiu pela metade do desempenho do pobre do cara. Então eles estão usando um artifício visual parecido com o pessoal anterior para parecer que a diferença é maior do que a verdade. Tcharam! Não se enganando. Isso aqui eu vou passar. Aqui uma outra classe. os gráficos de inflação. Olha só como os cortes de custo do governo Bush aumentaram. O cara é muito bacana, né? Olha só, 35 e 39. Parece que o cara saiu cortando taxas localmente, aumentou mais do que 5 vezes. É a diferença das barras ali, mas o valor numérico, efetivamente, a diferença é minúscula. Hã? É forte, lógico. 34. Forte news. Ele custando 34. Mas o que eu mais gosto é esse aqui, ó. Alguém pode me ajudar a entender isso? Eu queria muito que existisse uma pizza que a gente tomasse todos os pedaços dela e desse mais do que 100% de pizza. Alguém consegue me explicar o que está acontecendo aqui? Assim, eu juro que eu nunca entendi. Como que você pode pegar e compor pedaços de uma pizza e dar quase 200% de pizza? Esse é bem legal, né? Esse aqui eu acho um dos mais legais para mostrar o quanto que um gráfico pode enganar a gente. Suponha que isso aqui seja o quanto que o pessoal está ganhando ao longo do tempo, tudo bem? Então, de 2004 a 2014, parece que o pessoal está ganhando mais, não é verdade? Está crescendo. Legal, né? Ótimo. Então, se eu olho esse gráfico aqui, eu consigo enganar as pessoas. Puxa vida, a qualidade de vida está aumentando, as pessoas estão ganhando mais. Legal. Eu quero chamar a atenção para vocês que isso é um número acumulado, está escrito ali em cima, tá bom? Renda acumulada. Existe alguma possibilidade de uma renda acumulada decrescer? Por definição, ela se mantém ou estável ou ela aumenta. Isso é o que acontece quando você cria algum número acumulado. Por definição.
Então essa curva jamais poderia cair, ela poderia se estabilizar. Número acumulativo acontece isso, então é uma excelente maneira de você mostrar que o negócio está crescendo ou está se estabilizando e escondendo dado. Agora, a gente pode apresentar o dado bruto, efetivamente. Isso aqui não é mais o dado acumulado, tudo bem? É o quanto que as pessoas estão ganhando de fato por ano ao longo do tempo. E olha só o que está acontecendo. Está diminuindo. Caiu quase pela metade a renda da moçada, porque agora não é o dado acumulado, é o quanto que as pessoas de fato estão ganhando por ano. O acumulado era o quanto que elas vinham acumulando, somando ao longo do tempo. Se você vai estar sempre somando, seu número vai estar sempre crescendo. Ou se você estiver somando zero, vai estar estabilizado, mas nunca vai cair. Nesse caso em particular aqui, o pessoal usa o gráfico acumulado para enganar e achar que está tudo bem. Na hora que plota o dado de verdade, que é quanto está entrando no bolso da pessoa, o pessoal está se dando mal. Então é super importante dar tempo para gráfico, porque assim como na imprensa, as pessoas elas maquiam os gráficos para fazer as diferenças parecerem maiores do que elas são, os padrões parecerem mais claros do que eles são, e você foi na jugular daquele pessoa ali, de fato, eles estão querendo, ao começar em 20, eles estão fazendo com que a diferença entre a altura das árvores pareça maior para a gente visualmente do que elas de fato são na natureza. Sensacional. Tá bom, vou fazer um abracadabra aqui e agora está mais fácil de ler? O pessoal que está aí no fundo agora enxerga os eixos? Maravilha, hein? Então a gente tem ambientes, terra firme, vertente baixio, que a gente aprendeu ontem o que era. A gente tem a altura das árvores, está em metros, a gente não precisa daqueles zeros, nem de ponto separando o caso decimal. Tirou o tridimensional, está tudo limpinho, né? Lindo, maravilhoso. Ótimo. Quantos valores numéricos esse gráfico está me apresentando? Supondo que isso aqui que ele está apresentando é média da altura das árvores, tá bem? Quantos números ele me apresenta aqui? 3. Média da altura das árvores na terra firme, média da altura das árvores na vertente, média da altura das árvores no baixio. 3 números, tá bom? Suponha que você seja muito prolixo. Quantas linhas vocês gastam para escrever média de altura de árvores em 3 ambientes? Isso mesmo, 1,5. 1,5. Esse gráfico aqui está ocupando metade de uma página. Então eu, como protetor do papel no planeta, impeço vocês de apresentar esse gráfico no manuscrito de vocês. Mas será que tem salvação? Tem como agregar informação aí? Que informação esse gráfico não me dá? Desvio. Ninguém sabe quanto que a altura das árvores varia, não é verdade? Legal, então a gente pode agregar informação do desvio aqui. Essas barrinhas aqui, eu chamo esse gráfico de barrinha dinamite. Parece aquelas dinamite do Looney Tunes. Esse aqui é o desvio padrão, ou o erro padrão, é uma medida de variação. Então agora eu tenho 3 médias e 3 desvios. São 6 valores numéricos. Mas eu gosto muito do papel e ainda não estou muito disposto a deixar vocês publicarem na minha revista. Eu quero que vocês agreguem mais informação. Vocês podem fazer isso. Vocês podem botar, por exemplo, alguma coisa que o pessoal tinha pedido. Quem que é diferente de quem? Geralmente essas letrinhas em cima dos gráficos, elas mostram se as letras são diferentes, as médias são diferentes estatisticamente. Então significa que A é diferente de B é diferente de C, ou seja, a média da altura das árvores é sempre diferente. A terra firme é diferente da vertente do baixio, a vertente é diferente da terra firme do baixio, e todo mundo é diferente de todo mundo. Então agora tem mais informação aí. Ainda assim, o editor pode não estar muito feliz com o gráfico de vocês. Ele pode pedir isso aqui, cujo nome técnico é box plot. E aí aqui você tem mais um monte de informação numérica. Geralmente isso aqui significa média ou mediana, isso aqui significa desvio padrão ou distância entre quartis, isso aqui significa amplitude. O significado varia, mas agora a gente tem um monte de informação numérica aqui. Ó. Isso aqui é uma informação numérica, isso aqui é outra, 2, isso aqui é outra, 3, isso aqui é outra, 4, isso aqui é outra, 5.
mais essa aqui em cima são 6. 6 vezes 3 tem 18 números desse gráfico aqui. Então agora eu começo a comprar a ideia de que vocês podem publicar esse gráfico na minha revista. Vocês agregaram informação, que era isso que o Rogério estava perguntando aqui na frente. Ah, e aí, eu apresento o box plot, que é isso aqui, ou eu apresento diretamente os pontinhos? E aí eu estava explicando que isso aqui é uma boa representação, porque tem um monte de informação incluída aqui. Em relação àquilo que você tinha me falado sobre tem muito texto e ser muito chato a leitura, eu vou falar brevemente sobre outro tipo de figura que não é o gráfico, que são as fotos, efetivamente, ou os esquemas. E os editores vão deixar você publicar isso quando ilustra algo importante que foi mencionado no texto, quando ilustra alguma coisa nova que nunca foi mostrado antes. Imagina se eu vá para a Amazônia e encontro isso aqui. Eu tenho certeza absoluta que vão deixar publicar na capa da revista, né? Ou se eu vou para a África e encontro isso aqui. Ou quando facilita a compreensão do leitor sobre um determinado procedimento metodológico, sobre um fluxograma de uma explicação que você está querendo dar. Sempre que aquilo lá aumenta a fluidez da leitura, a compreensão do seu texto, o editor não vai encher seu saco. Aqui um exemplo de um trabalho bacana da ilha de Fernando de Noronha, em que a primeira árvore que o pessoal descobriu que é polinizada por um lagarto. Lagartos polinizam plantinhas baixinhas, cactos e coisas desse tipo. Mas lá em Fernando de Noronha, os caras sobem na árvore e polinizam a árvore. Então, o primeiro lagarto que poliniza uma árvore, e obviamente essa foto vai ser publicada em qualquer revista. E aqui é um exemplo clássico do que você havia falado. Isso aqui, gente, é uma relação de quanto de energia passa ao longo de uma cadeia alimentar. Quando é cocô de morcego dentro da caverna, isso é a principal fonte de nutrientes para os bichos que vivem lá. Então o que acontece? Essas setinhas aqui mostram o quanto de energia de nutrientes está sendo passado no guano para outros organismos. Polêmpulas são os insetinhos pequenininhos que comem e se alimentam diretamente desse cocô, larvas de insetos que também se alimentam disso, e ácaros, carrapatinhos que se alimentam disso também. Cada um desses animais que comem diretamente o guano, ele pode ser comido por outros besouros ou por outros escorpiõezinhos aqui, ou por uns outros aracnídeos, e a largura da seta aqui dá uma ideia do quanto de energia está fluindo de um nível para o outro. Imagina se eu fosse descrever isso com palavras. Eu ia gastar horas, ia ser um texto chato e ninguém ia entender. Essa figura, ela resume de maneira bastante sintética o quanto que de energia está passando de um nível para o outro dentro da caverna e quem está se alimentando de quem. Então isso torna o meu texto muito fácil de ler, e essa figura é aquele caso clássico de uma imagem que vale mais do que 1000 palavras. Aqui um exemplo que eu acho bem bacana. Esse cara é um pesquisador americano e ele capricha bastante nas figuras dos artigos dele. E ele está estudando esse trabalho aqui, como os chifres desses besouros rola-bosta aqui funcionam e qual a força que eles conseguem suportar. E ele criou 3 tipos de funcionamento para esses chifres. Ele viu alguns que funcionam como se fosse um rastelo, cuja a função é pegar o adversário, eles usam para brigar, e jogar ele para cima. Então ele cria um castelinho ali em cima. Aquele outro ele funciona como se fosse um alicate, ele botou um alicate aqui. E esse outro funciona como se fosse um mosquete, uma espada. Ele botou uma espadinha ali. E ali é o quanto de força esse chifre suporta, dependendo da função que ele tem. Então é uma figura super bacana, muito informativa, tem esses esqueminhas dos tipos de instrumento que funcionam aqui para a gente lembrar como é que funciona. E ali em cima, qual é o eixo do chifre que sofre mais torção e que está sujeito a mais força durante a briga. Então é uma figura absolutamente sensacional, muito bacana, que todo mundo vai lembrar dela e está cheio de informação contida aqui. Esses aqui são os gatos que eu acabei botando aqui, que a gente já viu, as maluquices que a gente já viu das sacanagens aqui. E a parte da tarde eu não vou fazer agora porque já está um pouco mais tarde, avançado, a gente vai fazer um exercício e a gente vai avaliar a qualidade dos gráficos.
Eu vou passar aqui agora para falar brevemente sobre tabela, para dar todo o conteúdo teórico e depois de tarde, na parte depois do almoço, a gente fazer os exercícios efetivamente. Sobre as tabelas. Tabela também é super importante, tem 3 perguntas cruciais. Se é necessário, essas informações podem estar contidas no texto, do mesmo jeito que a gente falou sobre as figuras. E se os resultados contidos nas tabelas podem ser melhor visualizados na forma de um gráfico. Por que o editor se pergunta isso? Por que um gráfico é melhor que uma tabela? Porque tem demonstração empírica de que o nosso cérebro capta melhor a informação na forma de um gráfico do que na forma de uma tabela. Tabela tem muito número, é difícil de acompanhar, o gráfico sintetiza melhor as informações. Portanto, se você tem 2 formas de apresentar, na forma de uma tabela ou na forma de um gráfico, priorize o gráfico. E o editor vai pegar no seu pé com isso também. E por fim, também, você viu sobre legenda condizente como está sendo mostrado. E aí, basicamente, algumas dicas universais. Não colocar bordas em todas as tabelas, que nem o Excel faz. Tabela não é prateleira. Então, ela tem basicamente uma linha separando o cabeçalho e uma linha delimitando o final. Vou mostrar para vocês. As informações contidas na tabela devem ser compreensíveis sem acesso ao texto, assim como as figuras. E algumas revistas evitam, não te impedem de usar notas de rodapé. Aí um exemplo clássico que eu gosto de apresentar é esse aqui. Tabela geralmente tem colunas estreitas, as pessoas ficam criando siglas, milhões de siglas, o que torna a compreensão dessas tabelas impossível. Então aqui a gente tem espécie, data, FCL. O que significam essas coisas? Não tenho a menor ideia. Além disso, ela foi construída na forma de prateleira, com todas as caixinhas estando delimitadas. Isso é ruim. A gente pode tornar isso aqui uma coisa melhor. De novo, as únicas linhas que existem na tabela são aquelas que separam o cabeçalho, o resto, e não delimita o final da tabela. Sem esse formato aqui horroroso de prateleira. E aí aqui, eu mantive espécie ali, data eu mantive, mas eu preciso então explicar na legenda o que é data, não é verdade? Porque eu mantive a sigla. Eu vou dizer, diâmetro à altura do peito, é como a gente mede a árvore. A gente vai lá, pega mais ou menos a altura do peito e mede o diâmetro dela. A altura do fuste é a altura da primeira bifurcação, e ela está em centímetros. E a cobertura de líquens, o quanto de líquen está crescendo em cima daquela árvore ali. Então eu troquei a F para a altura do fuste D, a umidade, e troquei o CL lá para a cobertura de líquens. Então agora a minha tabela está mais fácil de ler, mais bonita e mais informativa, porque está tudo contido ali, eu não preciso ficar botando nota de rodapé ou fazendo uma legenda gigante. Essas são as dicas básicas. Tudo bem? Maravilha, vocês estão com cara de cansados. Oi, Érica. Qual seria a opção, por exemplo, tem mais siglas, qual seria a outra opção a não ser o rodapé? Essa é uma ótima pergunta. Se a revista permite que você use a tabela em formato horizontal, geralmente ela é impressa de comprido na página, uma coisa que ao fazer isso você ganha mais espaço nas colunas. Então se você pode deitar a tua tabela, você ganha mais espaço e eventualmente você pode evitar as siglas. Essa é uma primeira dica. A segunda é, se você de qualquer maneira tem que usar sigla, tenta usar as siglas que sejam as mais intuitivas possíveis para o seu leitor. Então alguma coisa que tenha algum recurso de memória, que as pessoas olhem a sigla e saibam facilmente sobre o que você está falando ali. Porque siglas incompreensíveis e coluninhas muito estreitas, você está pedindo para o leitor se perder no meio da sua tabela. Bom, mano. E se for tipo uma tabela conceitual, ao invés de uma tabela de dados? É preferível fazer em forma de tabela ou texto? Algumas vezes você está criando uma série de definições, como se fosse um glossário, e as pessoas criam isso na forma de uma tabela, não tem nenhum problema. Ela vai ter um formato um pouco diferente. Algumas revistas te permitem fazer o que eles chamam de box. Então é como se fosse uma caixinha dali dentro, seria um análogo a essa tabela de conceitos. A Trends in Ecology and Evolution tem esses boxes que você cria dá os conceitos, ou cria é como se fosse um material suplementar dentro do manuscrito, né? Então é uma outra possibilidade. Não tem regra exatamente para esse formato, ou quando você deve fazer isso ou não. E basicamente o que eu sugiro para você é consultar na revista quem usou um formato parecido e você usar basicamente o mesmo formato.
Mais alguma dúvida? Temos tempo ainda. Maravilha, então o que a gente vai fazer agora, a gente vai dar uma parada, assim como ontem, a gente volta a 1h. O que a gente vai fazer hoje? Logo na sequência, quando a gente chegar do almoço, a gente vai fazer uma série de exercícios avaliando a qualidade de figuras e de tabelas. E esses exercícios estão naquela mesma pasta de exercícios que eu passei para vocês ontem. A gente vai gastar um tempinho falando isso e a gente vai descobrir uma série de maneiras, de problemas comuns que a gente tem na representação desses gráficos e dessas tabelas, como que as pessoas confundem a gente ou como as pessoas representam mal os dados delas de modo que não transmitem uma mensagem acurada sobre o que elas encontraram, tudo bem? E logo na sequência, então, a gente vai continuar avançando na nossa parte de redação. A gente volta, se tiver qualquer dúvida também, a gente pode tirar essas dúvidas no início da aula de tarde. Aí você vem pra cá. Eu tenho que ler isso tudo aqui, descobrir os conceitos de direito e esquerda, depois da redação. Vocês estão onde? Não, você vê. Assim como? Você vai pegar esse daqui, ele tá muito fácil.